Ele compõe o Salmo 51, que é um dos salmos mais lindos da Bíblia, onde ele fala: Senhor, cria em mim um espírito reto, não me afaste de mim a presença do teu Espírito Santo. A grande diferença entre Saul e Davi é que Davi era um homem falho, porém Davi, ele reconhecia as suas limitações, ele reconhecia os seus defeitos. Por isso que Deus olhou para Davi e disse: esse homem é um homem segundo o meu coração, porque Davi era simples, porque Davi era humilde, porque ele entendia que Deus era santo e ele era um homem perfeito. Nessa noite você entrou nesse lugar com essa ideia: Deus me conhece, Senhor me perdoa, me santifica. Você pode ter certeza que o Deus que honrou Davi, ele também vai honrar a sua vida e fará grandes obras na tua casa, em nome de Jesus. Vamos pode aplaudir e exaltar o nome de Deus nessa noite. Vamos pode aplaudir o nome de Deus. Diga glória a Deus, aleluia. São muitas diferenças. É que o tempo não nos dá. E começou a ter um problema entre Davi e Saul. Saul era rei ainda. E tinha um povo chamado os filisteus, que eles sempre estavam em guerra, Israel, sempre. E certa vez os filisteus acamparam-se num grande vale e começaram a afrontar Israel. E o exército de Israel também ficou acampado ali, um exército perante o outro. E a Bíblia diz que entre os dois exércitos daquele vale tinha um grande homem. Quando eu digo grande, era de altura mesmo. Ele tinha 2,99 metros, ele era um gigante. Pastor, existia gigante, existia, queridos. Tem vários relatos na Bíblia. E a Bíblia, além de ser um livro espiritual, é um livro que fala de história. E é comprovado as histórias da Bíblia. Então existiam descendentes de Aneque, homens altos. Golias era descendente desse povo. Ele tinha 6 dedos em cada mão. 6 dedos em cada pés. Ele afrontava Israel. Disse: tem nenhum homem para vir lutar comigo? Manda um homem para cá. Quem vier, se ganhar de mim, nós vamos servir vocês. Mas se eu derrotar, vocês vão nos servir. Israel ficou em silêncio 40 dias, escondido, queridos, com medo. Davi, quando ouviu aquela palavra, ele falou: não, eu vou lá. Davi disse: eu não vou deixar isso acontecer. Davi foi levar uma refeição para os seus irmãos, lá no acampamento. Porque Davi não estava no exército, tinha 17 anos. Não podia ser estado. O rei falou: tem como, Davi, você é menino, Saul, o próprio Saul. Você é menino, você é muito novo. Você não está acostumado com isso. Davi falou: não, mas Deus é comigo e Deus vai me dar vitória. Para resumir, Saul falou: então vai, que Deus seja contigo. Davi foi para a peleja, queridos, de uma forma milagrosa. Ele foi lutar contra aquele gigante sem nenhum tipo de armadura, nenhuma arma, nenhum escudo, só com a fé. Só com a fé. Ele derruba o gigante com uma pedra, que ele usa uma tiradeira. Acerta bem a testa de Golias cai no chão e é morto. Daquele momento em diante, Davi foi aclamado. As pessoas amavam Davi, respeitavam Davi, era um menino ainda. E Saul começou a sentir inveja, ciúmes, e são os piores sentimentos que podem existir numa pessoa. Inveja. Eu quero ser como ele, eu quero o que ele tem. Isso é inveja, queridos. Repreenda isso na tua vida em nome de Jesus. A Bíblia diz então que o rei começou a perseguir Davi. E essa perseguição foi se estendendo. Davi fugia de Saul como um rato foge de um gato. E aqui o capítulo que nós lemos, eu não tenho tempo para ministrar inteiro, mas só essa primeira parte diz que existiu uma longa guerra. E se você não sabe, a guerra, queridos, é a pior coisa que pode acontecer com uma nação. Imagine só os países que vivem em conflitos, países como o Iraque, os países da Palestina, alguns países da África que vivem em guerra. Nós não sabemos o que é isso, porque nenhum de nós aqui participamos de uma guerra como eles. Sabe o que é você acordar e ver uma bomba, um míssil cair no quintal da sua casa?
mundial, a Primeira Guerra Mundial, sobre a guerra do Vietnã, sobre a guerra do Iraque, a guerra dos 100 anos, a guerra das Malvinas, poderia citar várias guerras. Poderia citar conflitos aqui no nosso país, os negros, para conseguir a liberdade, tantos outros conflitos. A guerra é aquela coisa que pode acontecer. Porém, queridos, eu e você estamos passando por uma grande guerra. Diga isso para quem está ao seu lado. Nós estamos passando por uma grande guerra. Eu não sei se você acredita, mas eu acredito e tenho fé para isso, que nesse exato momento, nesse lugar, está acontecendo uma guerra, queridos. Como a Bíblia